Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o movimento Red Pill, tão polêmico, tão chega é até engraçado dizer, né? Tão mal falado aí, tão mal entendido. Acho que vai bem por aí mesmo. Então, queria entender um pouco com vocês, né, sobre esse movimento, sobre as críticas que se fazem, sobre as verdades que o movimento também diz, né? Pra gente conversar um pouco, no geral, passear pelas polêmicas aí do YouTube. Vamos dar uma olhada aqui nessa cena aqui, né, do filme Matrix, em que Morfeu ele oferece essas opções para Neo, né? E aí eu tô falando tudo isso, gente, como uma metáfora, certo? O filme ele traz ali, ele traz outro contexto, né? Mas a metáfora da Red Pill nasce justamente dessa cena. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. O que eu tenho visto é que ultimamente as pessoas têm falado dos dois lados, né? Ou apoiando o movimento, principalmente os homens, ou, e aí, quando eu digo principalmente os homens, tem as exceções, né? Muitos homens não concordam também. E do outro lado, pessoas que fazem uma crítica assim, com razão, e também às vezes exagerada, né? Sem entender o movimento. Acho que fica naquela dualidade, é um pouco de cada, né? E eu acho que acredito que nos dois contextos é válido, tanto um como o outro. Né? Mas vamos entender um pouco, né? Essa ideia do que é o Red Pill nasce justamente, essa visão nasce justamente no filme Matrix, aquele filme que tem o Neo, que tem o cara que desvia das balas, né? Esse movimento, né, a visão Red Pill, ela geralmente parte da ideia de que homens e mulheres possuem diferenças biológicas, psicológicas e comportamentais que não devem ser ignoradas. O movimento ele traz essa ideia, né? A crítica é que algumas vertentes, elas, principalmente vertentes do feminismo, elas vão levar essa visão para um conflito entre sexos, né? Entre homem versus mulher, por exemplo, né? Colocando o homem às vezes ali como um problema estrutural e que é desvalorizado, né? E desvalorizando as características que são tradicionalmente masculinas, como liderança, proteção, provisão e responsabilidade, né? Mas para a gente entender como que isso começou, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente falar do filme. A ideia, né, inicial da Red Pill, desse movimento, né, nasce de uma metáfora. Tomar a pílula vermelha seria escolher enxergar uma realidade desconfortável, né, ao invés de viver uma fantasia confortável, que seria a pílula azul. Né? Essa referência que eu estou citando, ela nasce no filme Matrix, quando Morfeu oferece a Neo, né, as duas opções, né, ou a pílula vermelha ou a pílula azul. Né? E aí o movimento Red Pill ele se cria em cima disso, né? Porque durante muito tempo os homens foram ensinados a assumir responsabilidades, né? Que são construir, proteger, sustentar, liderar. E aí a crítica da Red Pill é afirmar que parte da cultura atual, né, nos dias de hoje, incentivou os homens a abandonarem essas responsabilidades, né? Mas ao mesmo tempo manteve a mesma expectativa do passado sobre ele, querendo que os homens construíssem, protegessem, sustentassem e liderassem. Mas a cultura estava indo, não estava andando na mesma direção, né? Estava indo de encontro com tudo isso, a cultura atual. Por isso, esse movimento defende que o homem ele tem que desenvolver disciplina, autonomia financeira, força emocional, para que ele não dependa de validações femininas, né? E aí estaria voltado mais para esses pontos, né? Não idolatrar relacionamentos, não aceitar desrespeito do feminino, ou ao contrário, se for do masculino para o feminino, porque é bom lembrar que, nesse caso, né, a Red Pill ela nasce como um movimento masculinista, porém, ela é
considerada dos dois lados, entende? Então, não aceitar desrespeito, não passar a desenvolver autonomia, escolher melhor parceiro, seja homem, seja mulher, e assumir responsabilidades pela própria vida. Né? Eu acho que a mensagem mais importante que o movimento trazia, né, é justamente isso, a mensagem de sobre se afastar de pessoas ruins. Né? A parte mais simples dessa mensagem é isso. Ninguém deveria permanecer em uma relação destrutiva, seja homem, seja mulher. Isso vale tanto para um como para outro. Um exemplo, um homem que percebe que está em uma relação onde existe manipulação, humilhação constante ou falta de desrespeito, não precisa permanecer nessa relação apenas porque ele está com medo de ficar sozinho. É só ele sair da relação. Só que tem homem que fica sustentando, sendo testado, sendo posto à prova, até que um dia ele vai, erroneamente, vai cometer lá os diversos crimes. E isso, contrário também para a mulher. Às vezes a mulher está num relacionamento que o homem manipula ela, humilha a mulher, o homem bate, agride a mulher, e aí fica esse ciclo. Se a pessoa não sai desse ciclo, continua a se repetir. E é justamente aqui, nesse ponto, que vai começar todas as polêmicas, né, que hoje a gente ouve falar, né, e aí a gente vê como fato, na realidade mesmo. Né. Algumas pessoas pegam essa reflexão sobre relacionamentos e generalizam para todo o grupo, né. Porque uma coisa é existir mulheres e homens que possuem comportamentos ruins e aí a gente deve escolher melhor. Beleza, a gente falar dessa forma. Outra coisa é eu dizer assim, todas as mulheres ou todos os homens são ruins. Entende como eu estou generalizando, como eu estou levando para uma escala totalmente exclusiva de exceções. Né? Primeiro, da primeira forma que eu disse, eu estou fazendo uma análise do comportamento da pessoa, certo? E aí, na segunda forma que eu falo, estou generalizando. Estou falando como se todas as mulheres ou todos os homens fossem ruins, fossem agressores, manipuladores, e etc. E aí, quando esse cara aqui surge no YouTube, eu acho que há uns 6 anos, por aí, 6, 7 anos, é que volta essa polêmica inteira, né? Porque o que começa-se a ser pregado é aquele discurso da sedução, do homem aprender justamente a manipular, né? A seduzir através da manipulação. E aí esse cara, ele vem com falas assim absurdas, né? E ele fica muito famoso de forma negativa e o movimento, o Red Pill, ele vai perder força, justamente por exemplos como esse. Então assim, a gente vê, né? Olha só, deixa eu colocar. Então, a gente pode ver aqui, né? Esse mesmo cara que trazia esse discurso, o tempo provou quem ele era, né? Porque ele mesmo, cara, foi preso por agressão contra a namorada. E aí a gente vê, né? O quanto que se descredibiliza esse movimento, né? Que é tão valorizado pelos homens, né? Então, assim, não tem nada a ver com o que o movimento falava e esse cara falava aqui. Então vamos assistir, peraí. Ela diz que foi agredida com tapas, chutes, puxão de cabelo dentro de casa e que as agressões começaram depois que ela negou ter relações sexuais com ele. A vítima conseguiu fugir, pediu a ajuda de agentes numa viatura e informou que foi perseguida pelo influenciador. Então, assim, olha os exemplos, o tipo de comunicadores com que o movimento veio se popularizar, né, de certa forma. Então, assim, a gente vê que, de certa forma, há uma razão naqueles que criticam o movimento, né, porque aqueles que se diziam defensores de tal movimento prova que essa pessoa não tinha propriedade nenhuma para falar aquilo que ele estava falando. Né? E aí fica mais difícil ainda quando vem alguém como eu para dizer assim, o movimento Red Pill era um movimento que inicialmente tem uma ideia assim, assim, assado. E aí fica-se como que eu defendo um discurso como esse de agressão. E o que eu estou falando é justamente o contrário, que o discurso que o movimento ele não nasceu com esse discurso assim.
né? Então, assim, a gente vê que foi tomando uma proporção, assim, muito negativa, de certa forma, né? Muito negativa. E aí, quem é que não lembra desse caso, né? Do nosso menino Ney, que tanta gente tá aí feliz por ele estar na Copa, né? Quem é que não lembra de quando surgiu a falsa acusação de Nájila, né, com Neymar, e aí saiu esse vídeo na época, foi uma polêmica, assim, absurda, né? E depois, né, mostrou-se que foi justamente uma falsa acusação, né? Porque tinha o vídeo provando, tinha tudo isso em cima. É claro que Neymar é um cara super famoso, há por trás de tudo isso a proteção do jogador, né, da pessoa influente que ele é, mas o vídeo prova que foi um excesso de emoção feminina, por assim dizer, de emoção feminina, foi um excesso como eu posso dizer, ela agrediu ele fisicamente, e o vídeo deixou claro isso. E aí o que é que o movimento, a ideia do movimento traz é que justamente os homens não precisam passar por isso, porque justamente, assim como as agressões com as mulheres, começam-se às vezes com a fala, começa às vezes com o discurso, e vai piorando até que chega no toque físico, até o ponto de se tornar um homicídio ali. A gente vê que há etapas que você consegue sair disso antes, até que chega ao fim, né? Até que se consuma aquele assassinato. A gente não quer que isso chegue nesse ponto, nem da agressão masculina, nem da agressão feminina. E aí, o que é que o movimento dizia? Que justamente, antes disso tudo acontecer, deve-se o quê? Ter responsabilidade e saber a hora de sair, para que isso não ocorra, né? Só que o que a gente vê é o seguinte, o que é que tem crescido? As falsas acusações, principalmente em delegacias da Polícia Civil, tem se aumentado muito por conta de leis que dão muito mais privilégios nesse sentido às digníssimas do que aos homens, né? E aí eu posso dizer com certeza também que há muitos homens agressores que deixam de ser notados pela justiça também, que passam em branco. Mas estamos falando aqui o seguinte, de pessoas que vieram para o movimento, estragaram a ideia do movimento com esse discurso sedutor de como ele precisa conquistar através da rejeição. E aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse movimento ele não veio disso. A ideia é justamente tentar afastar agressões, tentar afastar a humilhação, tentar afastar essas rejeições, né? E se criar uma consciência crítica ali de que pessoa eu vou me relacionar, que pessoa vai ter contato comigo, né? E aí isso quando a gente vê um vídeo desse, como esse de Neymar aqui, tem influenciadores que mostram o comportamento das pessoas, em que situações se levantaram esses comportamentos, seja mostrando as mulheres que agridem, as mulheres que gritam, ou mostrando os homens que agridem, os homens que gritam às mulheres, os homens que se excedem na forma de tratar suas digníssimas. É justamente isso, é precisar de influenciadores que mostrem isso, né? E que isso não seja uma forma de fomentar o ódio entre o sexo masculino e o sexo feminino. E ficou tão escrachado na época, porque até a própria Nájila veio a público depois e deu esse discurso aqui, ó. Ali, porque assim, no fundo eu já sabia que não haveria justiça para ele, e a questão de honra também, entendeu? Então eu falei, cara, não vai ter justiça, mas eu vou fazer a minha. Na semana não haveria justiça para Neymar. Então ela mesma diz, e assim, a gente vê muitos relatos hoje de homens que são presos, cara, condenados por falsas acusações. Imagina aí você sofreu uma falsa acusação de estupro. Primeiro que isso é irreversível. O cara que ele foi acusado de estuprar alguém, ele nunca mais vai ser visto pela sociedade da mesma forma. Se o cara chegar a ser preso, ele provavelmente vai ser estuprado lá na cadeia. Ele provavelmente vai ser agredido. Cara, se ele não morrer lá, né? Tem isso também. E aí você vê, são escolhas que são irreversíveis, que têm consequências assim gigantescas. E mesmo que a falsa acusação seja provada, dificilmente ela vai ser reconsiderada no sentido de punir a falsa acusadora ou falso acusador.
A própria lei Maria da Penha, ela nasce de uma falsa acusação. Tem um vídeo, depois eu vou trazer num episódio aqui separado, somente sobre esse tema aqui. Mas a própria Maria da Penha, ela fala que o marido dela não agredia ela. Tem um vídeo, pô, não tem como dizer que é mentira. A própria autora, o nome da mulher tá lá na lei, e a própria mulher fala que não teve, foi uma falsa acusação. Então, assim, que leis, para você ter ideia, né, que leis que o nosso país precisa fazer? Será que são novas leis que precisam ser criadas, ou as leis que temos precisam ser cumpridas? É isso que eu não entendo. Só que é o seguinte, aí, por conta desse problema todo, quando às vezes eu venho aqui, né, trazer o nosso estudo de Bitcoin, falar sobre o Bitcoin Red Pill, aí tem esse nome Red Pill por conta desse significado da pílula vermelha, de mostrar a realidade, de falar a realidade nua e crua ali, né? E aí é justamente isso, perde força porque fica ligado a esse movimento manipulador / sedutor de separação e disputa entre os sexos, entende? Em vez de a gente crescer o movimento em cima de a gente, que eu digo, né, todos os influenciadores que falam sobre isso, não que eu esteja no movimento, mas eu estou dizendo o seguinte: quando a gente traz coisas que estejam relacionadas, como o próprio livro aqui do Renato Amoedo, né, Bitcoin Red Pill, que mostra realidades fortíssimas, muitas pessoas ignoram, deixam de ver, de ler, de procurar saber, de estudar, porque se atentam às polêmicas, àquilo que enfraquece, aquilo que... E isso vai fazendo com que todas essas ideias que não estão mais nessa seara aí, né, que nem o nosso Calvo do Campari aí, né, fez de forma assim tão negativa, que estão numa seara totalmente assim, de responsabilidade, de compromisso, de mostrar a realidade, de falar fundamentado ali em autores que estudaram sobre aquilo, que experimentos científicos, tudo isso. E a gente perde propriedade para falar quando isso acontece, cara. Então, assim, tem outros influenciadores que a gente vê que tentam difundir a ideia do movimento também, né? Como aqui, né, temos o próprio Fura e Tradição, que é um canal aqui do nosso amigo, que ele traz muitas coisas sobre esse tema, cara. E assim, se você não gosta de respeitar a liberdade de expressão das pessoas, eu acho que esse canal nem era para você estar assistindo ele, porque somos livres, temos o direito de expressar as nossas opiniões. Se você não consegue ver um canal no YouTube de um homem, e um canal que ele diz aqui, ó, né, masculinidade e tal, falando coisas masculinas, por quê? Por que você está aqui? Entendeu? Você não precisa estar aqui. Porque quando a gente está falando de liberdade, eu estou também garantindo que as mulheres elas façam seus perfis, suas redes e divulguem também suas ideias. A questão é que a gente nunca vai sair do lugar se a gente ficar colocando um movimento contra o outro. Porque a mesma coisa de você falar direita e esquerda são duas faces da mesma moeda, mesma coisa, o feminismo e o movimento Red Pill está se tornando a mesma merda. Mesma merda. A realidade é essa. A gente tem também o Breno Faria, né, do Café com Teu Pai, ele também traz temas polêmicos assim. Foi muito criticado já por falar coisas em relação ao feminismo, às mulheres, formas de comportamento, formas de lidar, depoimentos que o cara traz, pô, das próprias mulheres falando aqui, né, as digníssimas falando sobre tudo isso. Então, assim, pessoas assim que a gente quer que venham fortalecer, né, a ideia, e não pessoas que venham fazer com que as ideias masculinistas foi... As ideias masculinas, elas sejam propagadas de forma negativa, como o Calvo do Campari aqui, cara. Que é até uma piada a gente tá levando em consideração isso. Então, assim, para vocês verem, né, como que tudo isso surgiu, né? Como tudo isso ganhou força, perdeu força, e hoje, porque tá todo mundo falando disso? Porque que existe um podcast chamado Redcast, né? Porque nasceu dessa ideia Red Pill também. Então, a Red Pill, ela surge justamente como uma reação à sociedade onde muitos homens sentem que perderam essa referência de masculinidade, né? E aí a mensagem central do movimento não deveria ser odiar mulheres, mas lembrar que o homem, ele precisa construir a própria vida, desenvolver a disciplina nele e escolher melhor suas relações, assim como as mulheres também. Ponto.
E aí, se a gente for ver, né, a crítica feminina, por outro lado, vai alertar justamente que essa busca por autonomia pode se transformar em um ressentimento quando transforma mulheres em inimigos. Só que vocês não entendem que o próprio movimento feminista faz isso. Faz isso. O debate real não é o homem contra a mulher, certo? É sobre qual modelo de relacionamento e responsabilidade deve orientar a sociedade, cara. Que tipo de relacionamento a gente quer, né? É sobre isso, sabe? E outra coisa aqui, hoje em dia, outro dia aqui, essa semana agora passada, ficou bem assim, bem polêmico aqui, esse vídeo aqui, ó, vou tentar colocar ele aqui, de um cara que tava na lanchonete, aí ele meio que entra numa discussão, bate-boca ali com a pessoa, a mulher vai lá, acho que é a namorada dele, a companheira dele, pega lá e joga um copo, pum, na cara do cara, de água. O cara não agride ela naquela hora, se levanta e sai, e diz, não vem atrás de mim, não vem atrás. Ela vai, continua provocando, aponta o dedo na cara dele, e o cara surta e quantas vezes a gente viu essa mesma coisa acontecer em diversos outros contextos, né? E até onde vão essas provocações? A questão é o seguinte, não é como que o homem vai reagir, se ele vai agredir a outra pessoa, não é sobre isso. É sobre por que você se submete a um relacionamento como esse. Simples. E sair do relacionamento. Ponto. Você nem me procura. Por que eu não vou te procurar? Porque você quer ficar cheirando. Eu não vou nem falar nada, não. Cheirando, acho que é droga que ele falou aí. Dá a desgraça no meu celular aí. Dá a desgraça no meu celular aí. Mano, o que você Eu não tô fez, nem falando velho? com você, me dá a desgraça no meu Mano, celular. você se passou, sem O cara se exaltou aí, com certeza, porque tava pedindo o celular dele e alguém não deu, né? Dá a desgraça no meu sem celular. resenha, você se passou. Olha o que você fez, mano. Aí ela vai lá, humilha o cara e joga um copo na cara dele. Imagina se fosse o contrário, né? Se o cara pegasse o copo e jogasse na cara dela, lá na frente de todo mundo, a polêmica talvez seria até maior. Dá a desgraça no meu celular aí. Amanhã você vai me procurar. Oxe, a culpa é minha. Sai, Eu entrei. E outro, isso nem amigo um cara desse que tá gravando aí, nem amigo se você pode chamar um cara desse. Oxe, pera aí, pô. Lá de fora eu chamo meu Uber. E ele saiu dizendo, ó, lá de fora eu chamo o Uber, não precisa ir. E outra, abaixa o livro pra falar comigo. Se você Não tem bote o nenhuma dedo babaca aqui, não. bote o Tô dedo mais. botando, Se você e aí? botar o dedo, você vai Tô tomar uma botando, bronca. babaca. Eu vou falar mais. Presta bote o dedo, atenção, bote o dedo galera. mais uma vez. Tomou. Aí chega nesse ponto, cara. Até onde vão essas provocações? Entende? Isso que torna tudo complicado, cara, de se entender. E foi só um vídeo que eu mostrei. Eu podia fazer aqui um vídeo de 1 hora aqui, só mostrando exemplo, mostrando casos como esse. Até quando você, mulher, e você, homem, vai aguentar provocações como essa em um relacionamento? Você não precisa se submeter a isso, cara. Nem muito menos fixar essa ideia de que tem que existir um movimento, como o movimento Red Pill na cabeça, para você mudar seu comportamento, mudar seu pensamento. Não, você só precisa ser você, ser melhor, não aceitar a humilhação, não aceitar esse tipo de situação, que isso aconteça. Então, assim, vamos pensar, né? Que tipo de pessoas estamos aceitando em nosso ciclo, né? Em nosso ciclo íntimo ali de relacionamentos, de convivência, né? E até onde vão, até onde vai cada ponto desse. Fiquem por aqui, eu acho que talvez seja só o começo, a gente vai voltar a falar mais disso em breve.